Muito bem, amigos, estamos aqui de volta em Gramado, ao vivo aqui no YouTube da Rádio Memory e com um episódio muito legal esse aqui que ficou faltando por falta de tempo nosso de fazer lá Isso, ficou faltando mesmo. então ótimo que vai ficar registrado lá o Ulisses, nosso grande amigo aqui, representante da Dur Dental, e que eu estava falando com a Luísa que eu lembro desde sempre nos congressos, né? Acho que desde 2007, 2008 que eu comecei aí, e eu já lembro do Ulisses, e a gente já de lá para cá fez várias parcerias. Eu vou falar um pouco disso aqui, Ulisses, mas assim, se apresenta aí pro nosso canal e, cara, obrigado por aceitar o convite, estar aqui. Esse espaço é para você, esse espaço aqui a gente abriu para as empresas, para os amigos aqui, para conteúdo de qualidade pro radiologista que segue a gente aí. Joia, obrigado, Thiago. Para mim é uma alegria muito grande poder falar com vocês aqui. Bom, a Dur Dental, ela está aqui no Brasil desde 2007, oficialmente. A ideia inicial aqui da Dur no Brasil é uma empresa alemã, né, tem mais de 80 anos. Ela trabalha com uma linha de equipamentos muito grande, não só na radiologia, mas em diversas áreas da odontologia. Só que aqui no Brasil, por uma questão do momento ali, era um momento que estava iniciando a parte de digitalização das imagens na área de radiografia, a gente estava ali com equipamentos específicos para isso, né? Uma diferença que existe da atuação da Dur aqui no Brasil em relação aos outros países é que a Dur, ela sempre vende produtos através de distribuidores em qualquer outro país. E essa era a ideia inicial aqui no Brasil também, quando eu entrei na Dur. Só que começando a avaliar um pouco o mercado, vendo os produtos que a Dur tinha, que eram produtos premium lá, uma certa dificuldade grande naquela época, no início, das pessoas até verem a necessidade desse tipo de produto aqui. Era uma coisa muito incipiente ainda na radiologia. Para os dentistas menos ainda, né, porque eram equipamentos muito caros. Nós resolvemos optar por fazer a venda direta para o dentista. E com isso trazer também toda a parte de suporte. E foi uma decisão certa, eu acho que na época. Muita dificuldade, obviamente, pelas burocracias que a gente enfrenta aqui no Brasil. Sim. Mas acabou dando certo, porque a gente conseguiu ter um contato muito mais próximo com o dentista, entender muito mais a dificuldade, a necessidade. E com isso a gente também conseguiu muita informação e pôde se adaptar ao mercado, né, de acordo com essas necessidades. A Dur tem produtos de uma gama de valor um pouco mais alto do que os outros equipamentos que tem no Brasil, né? E que é um sonho de consumo. A gente sabe que o Dur é a Ferrari né? Os nossos clientes falam muito bem da prestação do serviço, do equipamento em si. Da qualidade do produto mesmo, assim, isso é uma coisa que eu posso falar. Que no caso seria a Mercedes, por experiência, né? Não a Ferrari. Própria. Exatamente. Porque eu tenho também, né, um Dur, e realmente é um produto de muita qualidade e funciona muito bem dentro da realidade da radiologia odontológica. É um produto simples de manuseio, é um bom software, né, um bom hardware. É rápido para você fazer ali, de repente, um levantamento radiográfico periapical completo. É rápido de você conseguir fazer o tempo de escaneamento, tudo ali, é muito legal. Eu acho que é interessante a gente atualizar quem não pôde estar aqui, né, quem não teve condição de ir nos últimos congressos e ver o que vocês têm de novidade, para a gente trazer aqui quais são as novidades da Dur. Legal. Bom, a Dur está aqui no Brasil, já estamos acho que na 4ª geração da linha Vista Scan. Nós começamos em 2008 a venda oficial aqui no Brasil, com equipamentos que faziam ainda imagens intra e extraorais, porque existia ainda uma quantidade muito grande de panorâmicos analógicos, né, no mercado. Os panorâmicos digitais naquela época eram muito caros, ainda eram pouco acessíveis. Então, nós tínhamos um equipamento que permitia fazer a digitalização tanto da parte intraoral como da parte extraoral com placa de fósforo. Era uma transição muito interessante, porque o dentista não precisava mudar nada do que estava fazendo, continuava usando o seu panorâmico. A imagem extraoral não era o máximo comparado com uma extraoral digital direto, mas a intraoral já era a melhor que existia. Então, assim, o dentista
da noite para o dia digitalizava sua clínica, né? O dentista não, a radiologia, né? E já tinha na parte intraoral a melhor imagem que ele poderia ter, né? Depois os equipamentos foram migrando mais para a área intraoral, exclusivamente, porque os panorâmicos digitais direto foram tendo um preço menor, né? E outras marcas chegando. E hoje nós estamos com a geração 2.0 da linha VistaScan. Então nós temos o VistaScan Mini Easy, que é o modelo principal vendido para radiologia, principalmente porque a oclusal está deixando de ser pedida, né, cada vez mais, e o modelo top de linha é o VistaScan Mini View, que já vem com a parte oclusal toda pronta. Porém, essa linha anterior, que é a Mini Easy 2.0, ela permite fazer um upgrade no momento que o dentista achar necessário, para passar também a fazer a placa oclusal. E essa linha 2.0 do MiniView, que é o modelo que vem com uma tela maior, ele tem agora um dispositivo muito interessante que chama Smart Reader, que ele permite que mais de um técnico possa atender pacientes diferentes ao mesmo tempo. Então, antes dele atender um paciente, o técnico lá que vai fazer a radiografia, ele programa as plaquinhas que ele vai usar para atender aquele paciente, e o outro técnico também pode programar a placa dele com o nome de outro paciente, e eles vão atender os pacientes ao mesmo tempo. Quando eles voltarem, o scanner vai estar ligado automaticamente, e eles podem colocar as placas até intercalado ali no scanner, que as imagens vão ser enviadas para a ficha do paciente correto, sem até se preocupar se alguém está usando o computador ou não. Então, assim, isso é uma coisa que acaba otimizando bastante quem tem esse tipo de ambiente de trabalho, né? Onde tem mais de um técnico. Isso é fenomenal. Então, assim, muito interessante. Além disso, agora a linha 2.0 trabalha com um tipo novo de placa de fósforo que chama IQ. Essa placa ela tem agora o lado branco, diferente do lado preto que tinha na geração anterior. Ela é uma placa que vem com um sistema de RFID, que ele se comunica tanto com o scanner como com esse dispositivo de programação. Então, algumas coisas adicionais que já temos nessa placa é assim, se o técnico colocar a placa invertida na boca do paciente, com a face ao contrário, o software detecta aquele chip que está ali, que acaba sendo radiografado, e ele avisa lá na tela, olha, essa imagem foi colocada na boca de forma invertida, porque o picote daí vai estar do outro lado, ele poderia estar indicando o lado oposto do paciente. Então, além da mensagem que aparece ali, aparece um símbolozinho e uma mensagem de texto, ele também gera uma imagem muito discreta ali do chip na própria imagem, de modo que não inutilize aquela imagem, mas avise o profissional que, olha, essa imagem está com o picote do lado invertido. Seria ideal refazer. Exatamente, né? O ideal é fazer, mas de repente ainda dá para ser usado para alguma... Sim, se for por uma questão só de diagnóstico dentro de, né? Se não for para enviar para alguém, se é uma coisa só ali local, né? Se tiver aquele né? padrão da qualidade do serviço, né? Exato. Se for assim, eu cheguei lá na clínica, quero fazer um raio-x meu mesmo aqui, e aí, sem querer ali no calor do momento, errei, ainda dá para fazer o diagnóstico, né? Sem inutilizar. Muito legal. Já que a gente está falando de placa, vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo isso aqui, que vai assistir depois, quer saber. Como que a gente consegue aumentar o tempo de vida útil das nossas placas? Tá certo. Esse podcast costuma colocar as pessoas em saia justa aqui também, hein? Tá mas é legal, acho que essas coisas assim que faz parte do dia a dia, né? E que é um problema para todo mundo, né? Todo mundo, e independente de marca, inclusive. Exatamente. Né? Todas as placas, você vai manipulando, as bordinhas começam a dar aquela soltadinha e a imagem não vai ficando tão legal, né? Enfim. Tá certo. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que diferenciar aqui, que é uma coisa normal, é falar em tempo de vida útil. Acho que isso é um problema pelo seguinte, a placa de fósforo ela é reutilizável. Então, eu não posso usar o termo, minha placa durava 3 meses, ou agora minha placa dura 4 meses, ou dura 1 ano, ou dura 5 anos. Eu tenho que ver quantas imagens eu estou fazendo com aquela placa, né? Então, assim, nós temos como relatório no próprio scanner, eu tenho como saber quantas vezes aquela placa foi utilizada.
Então, essa é a primeira diferenciação. A gente precisa, não é por tempo, isso seria avaliar quantas vezes ela foi usada, né? Sim. Isso não quer dizer que passar pelo scanner estraga a placa. Isso quer dizer que o número de imagens eu consigo avaliar mais ou menos o fluxo de trabalho de uma clínica, o quanto que ela é manipulada, tira do posicionador, bota no posicionador, coloca na proteção e assim vai, que são todos fatores que vão contribuindo para reduzir o tempo de vida útil. Dá para dizer que a placa deveria durar, talvez, pelo menos 1000 vezes. Nós temos experiências com clientes que trocam placa com 800 vezes, mas nós temos experiência com clientes que também trocam placas com mais de 3.000 vezes de uso. Então tem um fator que é o cuidado de cada um, do próprio radiologista na sua clínica, que se ele está mais presente ou menos presente, quem está mais nos bastidores ou não, que influencia demais. Nós temos um problema sério aqui no Brasil, que é a qualidade dos nossos posicionadores. O acabamento dos posicionadores aqui plásticos no Brasil é muito ruim, assim, eles todos têm ângulos vivos, assim, cortantes, né? Outra coisa, por exemplo, a gente sabe que existe muito problema com a placa periapical sendo usada para fazer imagem interproximal. A placa interproximal, ou a imagem interproximal, deveria ser feita com placa interproximal, que é uma placa mais baixinha, ela tem acho que 2 centímetros de altura. Quando o dentista pega uma placa periapical e usa num posicionador para interproximal, parte daquela placa vai estar desprotegida. E quando o paciente fecha a boca, ele flexiona essa placa num posicionador onde justamente ele é terminado numa ponta de faca ali, é um ângulo vivo. Então, existem recomendações do tipo, por exemplo, antes de começar a trabalhar, revise os seus posicionadores, em geral, o acabamento de todos eles. Pega uma lixa, talvez ali de unha metálica, retire essas bordas do própria injeção do plástico ali, ou esses bordos cortantes, que isso já vai contribuir bastante, né? O eixo de inserção da placa no posicionador são todos fatores que contribuem. Existem peculiaridades da odontologia brasileira que também contribuem para a redução da vida útil. Por exemplo, a proteção plástica de uma placa de fósforo, ela deveria ser descartável. Só que aqui no Brasil se torna um custo muito elevado. Sim. Pelo preço que os exames têm, né? E a gente sabe que o dentista reutiliza aquela proteção. Só que para reutilizar existe também formas de fazer isso. Ou você usa um plástico que encobre todo o posicionador, ou você usa aqueles saquinhos de sorvete que é individual. Mas isso tudo, fazendo ele bem feito, você vai estar protegendo a placa da mesma forma, né? Então, esses cuidados, a gente sabe que no final eles contam bastante. Até a climatização do ambiente talvez deve influir também. Sim, o principal fator que a gente vê assim, de razão de troca de uma placa são marcas que muitas vezes estão relacionadas a essa parte de inserção no posicionador, que é uma inserção rápida ali, é coisa do dia a dia, e também o contato com umidade, saliva, água, de alguma forma que acontece nessas manipulações, né? A placa começa a descascar. E aí esse bordo irregular, como a radiologia vem de imagem, para ela, talvez para um dentista não teria relevância clínica, né? Porque está na borda, aquilo lá não vai me atrapalhar, para o radiologista vai ter problema, porque... Para quem é muito detalhista, a gente olha e fala assim, cara, está me agredindo meus olhos, eu preciso de placas novas. Não faz diferença realmente para o diagnóstico, porque ela não está pegando em regiões ali que a gente precisa ver. Mas a gente olha e fala assim, cara, eu só consigo olhar para esse cantinho aqui, sabe? E assim, isso não adianta, usou, vai acontecer esse problema. Eu lembro que eu trabalhava num serviço onde a gente não tinha um volume muito grande de atendimento e a minha técnica lá, ela era maravilhosa, ela tinha um super cuidado com as placas. Então, do momento em que a gente entrou ao momento em que eu saí, que foram 3 anos, a gente não tinha trocado placa ainda. Então, assim, mas realmente o volume de atendimento nosso lá era muito baixo, porque era dentro de uma instituição de ensino onde não tinha volume de população externa, sabe? Então, a gente não funcionava igual uma radiologia de fora. Talvez como uma radiologia pequena que realmente acabou de abrir, né? Sim. Mas isso eu achava fenomenal, porque realmente
A gente não funcionou com todas as placas que a gente entrou na radiologia no começo, então eu guardei algumas, escondi bem escondidinha e falei, olha, a gente tem essas aqui para trabalhar, vamos trabalhar com essas, porque eu sabia que em determinado momento elas iam. Então, a gente trabalhando com aquelas, eu acho que eu peguei aquelas que eu tinha guardado, uma caixinha só, e troquei. Mas por quê? Volume de atendimento baixo com uma técnica muito cuidadosa. Isso me fez lembrar alguns relatos que já ouvi de radiologistas, assim, de mudança de forma de trabalhar e que teve impacto na durabilidade da placa. Isso aí que você falou agora, acho que talvez seja um dos principais. O radiologista, ele compra o conjunto de placas, distribui entre os técnicos e todos estão usando ao mesmo tempo. Se acontece algum problema ou se só desaparece alguma plaquinha, de quem foi o erro, né? Ou quem perdeu aquela plaquinha ou quem riscou? Não foi ninguém. Quando o radiologista dá aquelas placas específicas para um técnico, o cuidado passa a ser diferente, né? Ele começa a ter mais cuidado. E as placas têm um número de série, então a gente vê que só isso aí já ajuda. Sim. Uma outra dica que talvez eu possa dar, que é uma coisa bem do nosso estilo aqui do Brasil, assim, né? Descobrir alguma forma de melhorar as coisas, é o uso do filme, do acetato da impressora Dry. Aquele filme da impressora Dry, ele é indestrutível. Então, se eu vou atender, por exemplo, um paciente especial, algum caso onde eu tenho menos colaboração do paciente, que eu tenho o risco ali de ter uma mordida, recorte aquele filme da impressora Dry no formato da placa, coloca um em cima, um embaixo, olha, pode deixar o paciente morder tranquilamente, porque ele não consegue perfurar aquele filme de jeito nenhum. Eu mesmo já tentei fazer isso assim. Então, assim, isso, especialmente com a placa oclusal, para quem usa, que é uma placa já bem mais cara, é quase que eu diria uma obrigação, assim, pelo risco de perder a placa, talvez no início, né? Nossa, então, essa é uma dica. Essa é uma dica fenomenal, além de todas as outras, porque acho que eu vou mandar o link desse podcast para muitas pessoas. Muito bom, essas dicas foram excelentes. Fora isso, né, a gente falou da novidade e tudo mais. Eu tive no stand de vocês no IDS. Foi um stand muito lindo, foi um dos mais bonitos, sabia? Muito moderno, tinha um totem que você eles que era do totem que você mandou. Eles, exatamente. Muito legal, assim. Eu fiquei encantada com o stand. Todos os stands são belíssimos, né? Das grandes marcas, todos quando você vê, você fala, caramba. Mas o da Dura eu achei especial, assim. E para minha surpresa, porque eu conheço o Dur com o que vocês têm aqui no Brasil, eu vi que vocês têm outras soluções lá fora. E vocês têm pretensões de trazer outras soluções para o Brasil? Sim, a Dur de fato é assim, ela é fantástica nessa área assim, de quantidade de equipamentos, né? E todos são excelentes, isso é uma coisa impressionante. Aliás, talvez essa foi uma das razões que eu comecei a trabalhar na Dur. Eu também sou dentista, eu era apaixonado de ver por todos aqueles equipamentos, assim, eu ficava impressionado com tecnologia e depois conhecendo a empresa, especialmente a fábrica, você vê a seriedade assim, e o nível de envolvimento de todo mundo ali com cada uma daquelas áreas, assim, eu realmente era apaixonado pelos próprios equipamentos, né? Aqui no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande com burocracia, né? Custos e burocracia muito alta. Mas a gente sim tem planos de ampliar a linha de equipamentos aqui no Brasil, não só na área de imagem, né? Como outras áreas. A Dur é muito conhecida fora do Brasil, por exemplo, na área de equipamentos convencionais, que são os compressores, bomba vácuo, que são equipamentos completamente diferentes daquilo que tem aqui no Brasil, né? Tem a área de tratamento odontológico também, especialmente com área periodontal, por exemplo, área de químicos com desinfecção, é uma gama bastante grande de produtos. E a gente alguma coisa a gente já está fazendo. Essa semana mesmo a gente está terminando o registro de uma linha de cânulas para aspiração de aerossol aqui no Brasil, porque a Dur tem equipamentos para isso, né? E o conceito de aspiração de aerosol é uma coisa praticamente inexistente aqui no Brasil, né? Existem adaptações das bombas de vácuo convencionais com água,
que tem a função de aspirar, mas não de aspirar aerossol. Ela aspira material denso, né, que é sangue, saliva, mas não serve para volume de ar. E isso é uma lei na Alemanha, né? Lá o dentista ele é obrigado por lei a ter um volume de aspiração de 300 litros por minuto, por exemplo, que é o que garante a aspiração completa do aerossol de um procedimento com alta rotação, com ultrassom, por exemplo. E que gera toda a contaminação do ambiente, e se você não tiver uma aspiração adequada, você vai estar contaminando o ambiente ali, né? E com essas cânulas e com uma bomba de vácuo específica para aerosol, você tem, além de uma visualização do campo operatório totalmente livre, você tem a garantia de não estar contaminando o ambiente, né? Nossa, que bacana. Então é fantástico, assim, Vou procurar saber depois. Eu não conhecia realmente esse conceito. E é muito interessante mesmo, acho que para o dentista clínico pode ser um grande diferencial aí. A Dura também tem panorâmico digital? Sim, eu fiquei impressionadíssima e tem também ao ver isso. Você viu isso lá? Vi, eu nem imaginava. É um bom equipamento. E tem o que eu chamo a Vista Pano e o Vista Vox, que é o tomógrafo, né? Isso é ainda um assunto ainda de estudo aqui, a gente ainda tem avaliado ainda bastante, mas é uma coisa que está no radar, pelo menos, de em algum momento ter aqui isso no Brasil. Chegar, né? Porque assim, eu não sabia como é que era, mas isso me surpreendeu, porque eu não sabia que a DUR também tinha esses equipamentos. E eu infelizmente tive pouco tempo na DUR, porque foi uma das últimas empresas onde eu passei, porque né, eu estava ali visitando clientes junto da Radio Memory, mas quando eu cheguei na DUR eu fiquei encantada e eu falei, gente, Fernanda, e a gente ficou assim, será que é da DUR ou eles vendem de alguém? Não, peraí, vamos ali ver. E a gente ficou impressionada assim mesmo. Não tive muito tempo de avaliar as imagens tomográficas, que eu queria muito ter avaliado, mas foi muito bacana. Então, vamos ver, quem sabe, de repente teremos mais uma marca aí, né, de tomografias no nosso mercado. Estamos estudando, sim. Ulisses, a gente está chegando no final aqui, eu quero te agradecer demais porque eu preciso dizer aqui que é um grande parceiro nosso. Todo projeto que eu levo para eles lá, eles sempre abraçam e a gente tem várias parcerias, vários clientes em comuns, né? A gente fez já parceria na PCD São Paulo, todos os cursos que a gente fazia lá, a DUR sempre assinava o curso com a gente e ajudava a promover o evento. Inclusive precisa voltar, hein? Vai voltar, hein, gente? Aguardem que talvez até antes agora da Jabro de Camboriú a gente vai fazer um curso daquele lá. Tá precisando. A gente quer fazer 2 dias de uma jornadinha ali na PCD São Paulo. E te agradecer por isso também, porque toda vez que eu penso num evento, que eu penso desde lá do Radio News, você lembra do jornalzinho que a gente fazia, eles apoiavam. Então assim, toda vez que eu penso em alguma coisa assim, eu acabo indo primeiro na DUR, porque eu já sei que eles vão abraçar junto comigo. E aí eles abraçando, vem todo mundo junto. Vem a galera. E sempre tive essa porta aberta lá. E eu sou muito grato por isso, assim. Tiago, a gente que agradece, porque eu vou ter assim, te dizer algumas coisas. A DUR, quando a gente chegou aqui, a radiologia era uma área completamente nova para a gente, assim, o mercado de radiologia e a atuação, né, as especificidades de ter a radiologia, as dificuldades que existiam. Né, os softwares europeus, por exemplo, nenhum estava preparado, por exemplo, para a parte de impressão, de template. Era uma coisa que já nem se fazia mais, né, quando a gente começou aqui a parte de impressão. E a gente sempre teve um apoio, especialmente o pessoal da área técnica lá da Radio Memory, de fazer as integrações, assim, sempre com muitas coisas a gente teve que aprender do início lá e em comunicação tanto com vocês como o pessoal da DUR lá na Alemanha, né? Mas aí a gente acabou desenvolvendo soluções em conjunto que quem se beneficiou foi obviamente o radiologista, né? Dessas integrações e tudo. Então isso eu agradeço por todo o apoio que vocês deram para o pessoal da área técnica aqui da DUR durante todos esses anos aí. Legal, conte sempre com a gente, porque a gente é recíproco isso, a gente e é bom para o nosso cliente, né? Essa é a nossa visão que a gente tem em comum, porque a gente ouve falar muito bem de vocês pelo nosso cliente e enfim, assim, mais uma vantagem do cliente Radio Memory da gente ter essa parceria, né? E entregar para ele
A gente fala, que a gente repetiu aqui algumas vezes, que o dentista ele quer da radiologia agilidade e precisão. E quando ele tem as empresas conversam e têm esse relacionamento, isso reflete nesse resultado para a radiologia, né? Que reflete no paciente. Então isso é muito importante. Parabéns. Muito obrigado. Por essa parceria, muito obrigada por estar aqui hoje e esclarecer tantas coisas importantes aqui pra gente. Eu estou me despedindo desse podcast muito feliz porque aprendi muito, né? Então é isso, eu vou sair daqui e vou ali na Dur também conversar para comprar um Dur. Negociarmos, negociações. Muito obrigado, doutora. Obrigado mesmo. Luiz. Prazer, viu? Valeu. Valeu.